Glória a Deus. Vamos dar seguimento então, irmãos, à nossa nova série da Escola Bíblica Dominical, Mais Perto Quero Estar. Bom, no último domingo nós iniciamos essa nova série e nosso objetivo é trazer aqui algumas mensagens com foco sempre na prática da piedade, na prática da vida devocional. Uma das marcas da igreja chamada pós-moderna tem sido justamente o distanciamento da devoção. A gente está falando aqui de leitura bíblica regular, né? Aquela leitura bíblica sistemática que a gente faz, oração pessoal, engajamento na busca por santidade, o esforço por conhecer mais a Deus, mais ao Senhor, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, que são revelados nas Escrituras, né, as pessoas divinas, e nós podemos conhecê-las quando nós buscamos conhecê-las. Então, o resultado desse afastamento na igreja tem sido o mau testemunho, que tem sido visto de muitas maneiras diferentes, né? A gente nem precisa procurar para encontrar vídeos sobre várias práticas insólitas e, para ser bem elegante, né, e peculiares também, para ser bem elegante, da igreja que a gente constitui hoje em dia no nosso país e lá fora também. São as coisas mais loucas que a gente pode imaginar, e o fato é que há uma grande parte da população brasileira que se denomina cristã evangélica, mas que não sabe o que é ter vida cristã realmente. Devemos admitir que a maioria dessas pessoas não sabe o que é ter vida cristã porque elas não são instruídas, porque elas não são educadas na fé, né, na palavra de Deus, mas muitas são educadas na palavra de Deus. Aliás, elas têm acesso a essa educação, só que elas são negligentes, elas não querem receber a instrução e não querem mudar sua maneira de pensar. Seja qual for o caso, o nosso trabalho aqui nos próximos domingos, a contar do domingo passado, vai consistir em oferecer reflexões sobre isso, sobre os temas que tocam a piedade, a devoção, a vida com Deus. E o objetivo é justamente ajudar a todos os que nos ouvirem e quiserem estar mais perto de Deus, mas também tentar despertar na vida daqueles que não entendem que estar mais perto de Deus é a única coisa que realmente nos dá segurança para vivermos como cristãos neste mundo. O mundo que nós vivemos, irmãos, é um mundo hostil à vida, em todos os sentidos. E não é de agora, não vamos pensar que aquecimento global, mudanças climáticas são coisa dos nossos tempos. Isso já aconteceu várias outras vezes na história do homem neste mundo, e também, desde a criação, nós vemos lá que à medida em que o pecado entrou no mundo, né, o Senhor disse: maldita é a terra por causa do pecado que entrou no mundo. Então agora ela não vai produzir só coisas boas, mas também coisas mortíferas, ruins, ervas amargas e por aí vai. Então, é importante que a gente também seja despertado para essa necessidade de viver uma vida de maior comunhão com Deus. No domingo passado, nós começamos a falar sobre um tema que está bem no cerne, bem no centro da prática da vida autêntica, vida cristã autêntica, da piedade, que é a necessidade de nos conscientizarmos de duas coisas. A primeira é que o pecado existe na vida do cristão ainda, e também conhecer os efeitos danosos que esse pecado pode promover, pode provocar nas nossas vidas como cristãos. Então nós temos que ter consciência disso, que o pecado existe e que os efeitos que ele provoca nas nossas vidas são danosos, são terríveis. Não é? A gente pode ver isso na história de muitas pessoas que
tiveram suas vidas destruídas por causa do pecado. Nós conhecemos, se eu perguntasse aqui quantos conhecem, eu acredito que todos iriam levantar a mão e dizer, eu conheço vários casos, né, de pessoas cuja vida foi destruída por causa do pecado. Então, nosso texto de base foi João capítulo 1, versículo 5 até João capítulo 2, versículo 2. E nós vimos que a primeira carta de João foi escrita com a finalidade de dar à igreja recursos, a igreja do primeiro século, para justamente combater os ensinos heréticos, né? E havia ali uma espécie de antinomismo, que é aquela ideia de que nós não precisamos guardar os mandamentos, que nós agora estamos na graça e não temos que nos preocupar em guardar os mandamentos do Senhor. Então, isso estava sendo propagado no meio cristão, e a ideia de que o homem pode ter comunhão com Deus, ignorando ou até minimizando a existência do pecado e do poder do pecado, né, de separar o homem da comunhão com Deus, é justamente o ponto aqui que nós estamos trabalhando dentro da nossa perspectiva a partir do domingo passado, né, desde o domingo passado. Então, lembremos que a base dessa heresia era o proto-gnosticismo. O gnosticismo foi uma seita que se difundiu lá no segundo século da era cristã e ensinava que apenas a alma do homem tem valor e o corpo não. Então, nesse sentido, tudo que nós fizermos com o nosso corpo não afeta o que nós fazemos com a nossa alma. Então, a ideia era mais ou menos assim, eu posso ter uma vida de comunhão com Deus, na minha alma, né, espiritualmente falando, mas eu posso ter uma vida inclinada ao pecado, porque uma coisa não compromete a outra, né? Na prática, meus irmãos, a gente ainda hoje ouve muita gente falando como quem pensa dessa maneira, né? Você já viu aquela situação em que quando você pergunta para uma pessoa se ela está bem, isso é coisa de crente, né? Você pergunta para um crente se ele está bem, ele fala assim, espiritualmente eu estou bem, mas materialmente eu não estou muito bem, não. Como se a nossa vida tivesse duas seções, né? A seção espiritual e a seção material. Mas nós só temos uma vida para viver. E essa vida envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma. Então, se nós não estamos bem, não estamos bem no corpo e na alma, materialmente e espiritualmente. Se estamos bem, né, de um modo ou de outro, ou seja, tanto no corpo quanto na alma. E, nesse sentido, nós destacamos aqui que João vai confrontar 3 ideias dos ensinos heréticos. A primeira é a ideia de que o pecado não interfere na comunhão com Deus, e uma vez que nós já explicamos aqui sobre as implicações, né, sobre o fundamento dessa ideia, os irmãos já sabem por que tem essa afirmação. Havia essa afirmação naquele tempo. Segundo, a outra ideia que João combate é se existe de fato essa dicotomia entre corpo e alma, onde apenas a alma é realmente importante para Deus e tem valor em si mesmo, então o pecado sequer existe na vida humana. Não existe pecado. E a terceira é a rejeição explícita de que nós praticamos pecados. Então, aqui é uma diferença do pecado e dos pecados. Quando falamos do pecado em singular, nós estamos falando da herança pecaminosa que recebemos dos nossos primeiros pais. Quando falamos de pecados, falamos dos atos pecaminosos que nós cometemos por termos essa natureza pecaminosa ainda presente em nós. E no último domingo nós abordamos este primeiro ponto, dos versos 5 a 7 do capítulo 1. Então, ali nós vimos que a intenção de João era o quê? Combater essas ideias heréticas e outras formas de desvio da doutrina cristã, e ele faz isso como? Por meio da comparação. Então, ele pega o caráter de Deus, o ser de Deus, e o compara com o ser do cristão que se diz cristão em comunhão com Deus. Se essas coisas combinarem, significa que esse cristão realmente é um cristão, mas se elas divergirem, isso significa que talvez esse cristão esteja mentindo na sua confissão. Então, nós vimos que João diz, se nós dissermos que temos comunhão com Deus e vivemos nas trevas, mentimos. Por quê?
Quem lembra? Por que mentimos? Porque Deus é luz. Então, se Deus é a luz e nós estamos dizendo que temos comunhão com Deus e vivemos nas trevas, nós mentimos. Não temos comunhão com Deus, porque se tivéssemos, nós viveríamos na luz e não nas trevas. Então, o mesmo se dá com outros momentos em que João faz essa comparação. No capítulo 4, versículo 8, ele diz: quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, e eu digo que conheço a Deus, mas não amo, eu também estou mentindo, porque se eu conheço a Deus, eu amo, porque Deus é amor. Então, eu preciso refletir na minha prática o caráter de Deus, para que eu possa comprovar pelas minhas ações que realmente eu tenho comunhão com Deus, eu vivo com Deus, eu conheço a Deus, eu sou um cristão, realmente. Então, esse é o ponto que João trabalha aqui. E essa confrontação que João faz, ao primeiro ponto, ela vai reafirmar que, sim, o pecado afasta o homem da comunhão com Deus. A ideia de que nós podemos viver deliberadamente no pecado e ainda assim ter comunhão com Deus é uma ideia falsa. Assim como é falso o cristianismo de quem acredita que pode proceder dessa forma e insiste em viver no erro. E, por outro lado, João diz: se andarmos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão com Ele, por extensão, uns com os outros. Da mesma forma, se nós vivemos em comunhão com Deus, se nós praticamos a verdade, se nós guardamos a Sua palavra, então isso testifica que nós realmente vivemos uma vida com Deus. É sobre isso que ele vai falar a partir do verso 8, que nós vamos examinar agora. Então, o que nós vamos fazer é seguir com o nosso estudo, examinando aqui a outra parte em que ele confronta as últimas duas dessas ideias heréticas que nós trabalhamos no domingo passado. Então, vamos fazer a leitura de João, novamente, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Sabendo que hoje nós só vamos explorar os versos 8 ao 2, versículo 2. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João, todo mundo chegou lá? Amém. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, que a tua palavra é instrução, é vida para nós, e ela nos mostra o caminho da verdade a seguir, porque a verdade única se encontra na tua palavra. A verdade que revela um Deus totalmente verdadeiro, e onde não há sombra, não há escuridão, mas somente luz e verdade. Então, Senhor, nesta manhã te pedimos que esta luz ilumine o nosso entendimento, as nossas mentes e corações, a fim de que nós possamos absorver a tua palavra com o que ela ainda tem a nos transmitir em relação ao tema proposto, e em tudo isso também o teu nome seja glorificado, e nós sejamos edificados sobre firme fundamento, para podermos seguir com firmeza no caminho da fé e da esperança
em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, a segunda negação do ensino herético é que que não existe pecado na natureza humana. Então, no primeiro ponto, nós vimos que, aparentemente, a alegação que eles faziam de que o pecado não impede a nossa comunhão com Deus, dava a entender que eles admitiam a existência do pecado na nossa natureza. Mas o versículo 8 mostra que não. Pelo contrário, não é, João? Ele está dizendo aí, claramente, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, João está confrontando justamente essa negação, essa rejeição da ideia de que nós temos pecado implícito, ou seja, que o pecado está dentro de nós. Não é? João dá a entender que havia essa alegação clara da parte da inexistência do pecado na nossa natureza. Nós não sabemos se essa ideia já estava arraigada na igreja primitiva e se estava, qual a argumentação que os irmãos usavam para sustentar essa ideia, mas podemos deduzir que ela só pode ter vindo a partir de duas fontes, né? Primeiro, a admissão de que não existe pecado original e, consequentemente, não existe transmissão de pecado através das gerações. E a segunda questão seria a compreensão de que o ser humano é capaz de alcançar a perfeição espiritual, desde que ele viva uma vida de proximidade com Deus, a ponto de tirar de si mesmo, expurgar de si mesmo toda a sombra de pecado. Então, em relação ao primeiro ponto de não haver pecado original ou transmissão de pecado, essa é uma ideia sempre presente na igreja. Esteve presente naquela época, está presente hoje. Já naquele tempo, alguns admitiam que poderiam cometer atos pecaminosos, mas não admitiam que tivessem uma natureza intrinsecamente pecaminosa. Observe que o termo pecado aqui está no singular, justamente porque João está falando não dos pecados cometidos, mas da natureza humana contaminada pelo pecado, por essa transmissão desde Adão. Então, dizer que não há pecado em nós significa negar esse fato. E pela maneira como João aborda a questão, é possível e até provável que esse conceito já tivesse contaminado alguns cristãos, não é? Quando nós olhamos lá para o 4º século da era cristã, nós estamos falando de muito pouco tempo depois da igreja primitiva, não é? Houve um monge britânico chamado Pelágio, que liderou um movimento herético, né, que negava também o pecado original. Ele defendia a ideia de que o pecado de Adão só contaminou a ele mesmo e não foi transmitido à raça humana nas gerações subsequentes. E com isso, ele ignorou a teologia paulina, né, que demonstra claramente que o pecado original é um fato e que a sua transmissão a toda a humanidade também é um fato. Nós podemos ver lá em Romanos, deixa João marcado aí, vamos a Romanos capítulo 5, 12 a 14. Romanos 5, 12 a 14. Chegou lá? O que diz aí? Vamos ler juntos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, está bem claro, né? Ou seja, a morte e o pecado estão sendo considerados juntos aqui por João, por Paulo, e Paulo está dizendo, mesmo sobre aqueles que não praticaram uma transgressão semelhante a que Adão praticou, também passou a morte, como passou o pecado. Então foi transmitido, sim, está claramente expresso aqui nas palavras de Paulo, não é? E o que aconteceu é que Pelágio acabou sendo condenado como herege em 431, no concílio de Éfeso, e a sombra dessa heresia, porém, permaneceu sobre a igreja cristã até os nossos dias, e hoje ainda há focos de pelagianismo dentro da igreja pelo mundo. Não é? Ainda há muitas pessoas que pensam dessa forma. Mas o que nós precisamos fazer é decidir se ficamos com a ideia humana ou com aquilo que a palavra de Deus nos diz, não é? O segundo ponto de que o ser humano poderia ser capaz de alcançar a perfeição espiritual, né, os praticantes dessa seita que nós temos examinado aqui, e de outras, né, sempre creram e ensinaram que o verdadeiro conhecimento e o aprimoramento espiritual do homem pode ser obtido por esforço humano, pela autodisciplina, né, de sublimar os pensamentos e os sentimentos na direção do bem. Quantos de nós já ouvimos por aí esse tipo de pensamento? Né? Não, nós precisamos buscar sempre o bem. Como se nós tivéssemos um coração altruísta desde que nós nascemos, totalmente puro, isento de contaminação, e como se nós não tivéssemos vivido toda uma vida assolada, marcada, fustigada pelo pecado, não é? E pudéssemos então alcançar esta sublimação de pensamentos e sentimentos na direção do bem. Então, essas seitas também afirmavam que esse privilégio era concedido apenas a umas poucas pessoas que eram iluminadas. Não é? Então, assim, essa é a ideia básica de todas estas religiões esotéricas, que sempre voltam para esse mesmo ponto. O homem tem a capacidade, mas não todos. Apenas alguns iluminados conseguem alcançar esse nível de espiritualidade. Ou seja, a grande massa da população mundial está perdida, então. Não tem esperança para ninguém, se são uns poucos iluminados, não é? Eu tenho certeza que, se fosse o caso, eu não seria um iluminado. Mas, talvez, aqui entre nós haja quem pudesse dizer, não, eu acho até que eu seria. Eu não seria, com certeza. Eu seria mais um apagado do que um iluminado. É por isso que nós louvamos a Deus pela graça que nos foi concedida em Cristo, porque ela foi dada para pecadores. É exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele disse para os fariseus e escribas, eu não vim salvar os justos, eu não vim chamar os doentes, os sãos, eu vim chamar os doentes. Ou seja, aqueles que se reconhecem como pecadores, como necessitados da graça, foi esse que eu vim chamar. E louvado seja Deus por isso. Então, essas almas iluminadas podiam chegar ao ponto, não é, de viver uma vida sem pecado. E essa forma de pensar, com alguma variação, também tem seus representantes entre nós até os dias de hoje. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, independente de qual fosse o caso considerado aqui, o fato é que João confrontava veementemente a negação de que a natureza humana está corrompida no indivíduo desde que ele nasce, não é? E nos faz lembrar das palavras de Davi no capítulo 51 dos Salmos, onde ele vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já nasci um pecador. Então, nós observamos isso desde a mais tenra idade dos nossos filhos. Não é? Nunca precisamos ensinar para eles fazer pirraça, né? Nos confrontar, fazer malcriação,
Nunca precisamos ensinar isso. Isso já veio embutido, já veio no pacote com eles. Mas precisamos ensinar a ter boa educação, a respeitar, a se submeter à autoridade, a não dizer mentiras, e todas as outras formas de pecado, tudo isso a gente tem que ensinar, e olha, que trabalho que dá para ensinar, não é? Ou seja, então, é muito claro, até pela própria experiência, pela observação simples, que o pecado habita em nós desde que nascemos. Portanto, João afirma que se nós dissermos que não temos pecado, que não há pecado em nós, em primeiro lugar, nós enganamos a quem? A nós mesmos. E, em segundo lugar, a verdade não está em nós. Então, além de usar a luz divina como critério de apuração da verdade sobre a confissão cristã, João usa também a própria verdade, que aqui é um sinônimo do Evangelho, da palavra de Deus. Não é? E da mesma forma que Deus é luz, então, ele também é verdade. Essa verdade se manifesta como? Por meio da pregação do Evangelho. Né? João falou sobre isso no capítulo 1, logo aí no verso 1, ele fala sobre isso, sobre o verbo da vida que foi manifestado entre nós. Portanto, a certeza a respeito da veracidade de alguma coisa se obtém na comparação com o que diz a palavra de Deus e aquilo que o cristão diz a respeito de si ou dessa coisa que ele quer comprovar como verdadeira. Né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Então, como havia feito a respeito da luz, João confronta a segunda afirmação herética, comparando-a com o que diz a palavra de Deus. Então, ele afirma, se afirmarmos que estamos sem pecado, mentimos, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas ele apresenta também aqui um caminho para aqueles que se admitem como pecadores. Ao invés de negarmos a existência do pecado em nós, pelo contrário, o que devemos fazer é reconhecer o nosso estado de pecado e a condição miserável em que nós nos encontramos, essencialmente falando. Se insistirmos na mentira, nós nos enganamos a nós mesmos, enganamos aos outros, e não há esperança de redenção ou purificação para nós, mas o autor aponta outro caminho, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que promessa maravilhosa, irmãos. Essa é uma das promessas mais maravilhosas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Não sei se ela faz parte da caixinha de promessas, porque ela não é muito popular, né? Ela não fala sobre coisas materiais, mas ela fala sobre um recurso tão maravilhoso que nós temos. Imagine você se nós não pudéssemos confessar os nossos pecados. Imagine se nós não tivéssemos essa oportunidade e tivéssemos que carregar a culpa por cada pecado que nós praticamos. A essa altura, nós estaríamos andando já rastejando pelo chão de tanto peso que nós teríamos sobre os nossos ombros. Então, é um privilégio maravilhoso saber que nós temos uma oportunidade. Não precisamos de um confessionário. Nós só precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Aliás, não precisa nem ser o quarto, pode ser no banheiro, qualquer lugar onde a gente tenha um tempo de sossego, e de intimidade com o Senhor. Ali nós podemos dizer, Senhor, pequei contra Ti e fiz o que é mal aos Teus olhos. Tem misericórdia de mim. Então, existe uma recompensa extraordinária para aquele que reconhece a sua condição e busca socorro. Essa confissão deve ser feita perante Deus com um coração sincero e com muita consciência de que somos pecadores. Então, a promessa é de que haverá perdão da parte do Senhor. João continua em sua linha de raciocínio. Deus é luz. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 7. Agora,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de que maneira? Pelo sangue de Jesus. Então, duas coisas acontecem simultaneamente nesse ato de confissão. A primeira é que o Senhor perdoa os nossos pecados, e a segunda é que Ele nos purifica de toda injustiça. Isso é extraordinário, porque todo ato pecaminoso é um ato de injustiça. Por quê? Porque transgride a lei justa de Deus, porque ofende a sua santidade, o seu caráter perfeito, justo e bom. Então é por isso que Davi afirma: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, versículo 4. Sabemos que Davi pecou contra Urias, contra a sua família, ele pecou contra a sua tropa, ele pecou contra um monte de gente, mas essencialmente ele pecou contra Deus. E ele admite esse pecado. Então, todo pecado cometido, acima de tudo, é contra Deus. Cada homem, cada mulher que já viveu, que vive e ainda viverá neste mundo, é criação de Deus e existe para promover a glória de Deus. Então, se nós existimos para glorificar a Deus, quando pecamos, nós agimos de modo totalmente inverso àquele que nós deveríamos agir, cometendo ofensa ao nosso Criador, num ato de puro egoísmo, insubmissão, e nesse ato, consequentemente, nós acabamos também pecando contra pessoas, prejudicando, machucando, ferindo, destruindo a vida de pessoas. Então, porque Deus é justo, não apenas para julgar, Ele é justo também para perdoar, né? É que nós podemos ter essa graça. Mas em que medida Deus é justo para perdoar? À medida em que Ele age de acordo com as alianças firmadas no passado. E nesse sentido, João afirma que Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque perdoa com base nas promessas que Ele fez. Por exemplo, em Jeremias capítulo 31, 33 a 34, nós lemos: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ouça o que ele diz no final: diz o Senhor, porque perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Louvado seja Deus. Então, o que João está dizendo aqui é que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, mas Ele também é justo, porque Ele perdoa com base no ato redentivo, através do qual foi satisfeita a sua justiça. Deus não perdoa do tipo: não, vamos deixar isso para lá, esquecer, vou fazer de conta que não aconteceu. Não, irmãos, existe um preço que deve ser pago por conta do pecado. A justiça de Deus exige a reparação pelo pecado, e nós temos o testemunho de Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21 a 26. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus se tornou justo
né, no sacrifício de Jesus, porque a sua justiça foi satisfeita. Então, quando ele mostra a misericórdia, quando ele mostra a graça em perdoar o pecado, ele está promovendo um ato de justiça, porque houve uma reparação para o pecado, para a ofensa, né? Mas ele também é justificador, porque ele oferece para nós uma justiça que não temos, a justiça mediante aquilo que Cristo fez por nós. Por isso somos justificados. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso. Eu pergunto para você, quando a gente para pensar nessas coisas com seriedade, eu pergunto, Deus precisa fazer mais alguma coisa por nós? Para que a gente entenda o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa conosco? Deus precisa nos dar ainda mais alguma prova da sua graça, da sua bondade, do seu cuidado? Não, não precisa. E se nós vivermos uma vida neste mundo, por mais simples que seja, morando num barraquinho de estuque, quem sabe o que é estuque? Uma casa de estuque. Casa de estuque também era chamada de pau a pique, que é o nome mais técnico, né? Pau a pique mais técnico. Era uma casa construída com bambu trançado, ou com madeira, uma madeira fininha, né? Galho que era cortado na mata, aquilo era trançado, amarrado com cipó, né? E então havia uma massa que era feita com barro, e era misturado também as fezes de animais, de boi, de cavalo, para dar liga àquele negócio, e aí aquela massa era usada para colocar entre aquelas madeiras trançadas, e ali você tinha uma casa de estuque. Então, uma pessoa que vive uma vida inteira numa casa de estuque, né, com muita simplicidade, tendo pão diário para comer, e uma roupinha para vestir, e um trabalho para fazer, essa pessoa é rica, meus irmãos. Porque tudo que ela precisava receber, se ela creu no Senhor Jesus, ela já recebeu. Ela não precisa ter mais nada para se sentir uma pessoa rica. Infelizmente, nós nos deixamos levar pela propaganda do consumismo e começamos a acreditar que se nós não tivermos isso ou aquilo, não seremos pessoas bem-sucedidas, né? Não seremos pessoas ricas. Na semana passada nós falamos sobre a maneira como Paul Washer ficou escandalizado, né, quando ele veio ao Brasil e ouviu várias pregações, e ele percebeu que o que estava acontecendo aqui é o que também está acontecendo lá no seu país. Ou seja, as pregações hoje, em sua grande maioria, só falam de dinheiro, de riqueza, de poder, de obter, de consumir. Ou seja, parece que nós, a igreja, nos tornamos uma instituição de autoajuda. E o nosso Deus se transformou num especialista em transformar pecadores pobres em pecadores ricos. Mas isso é uma falácia, é quase uma heresia, perto da riqueza que Deus realmente nos deu, que nós precisamos entender que nós já temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, porque a sua fidelidade e a sua justiça encontraram pleno cumprimento e satisfação na obra redentiva do seu Filho Jesus Cristo por nós. Então, a verdade é que a nossa natureza nasceu corrompida, sim, pelo pecado, e mesmo agora, como cristãos, filhos de Deus, ainda vivemos sujeitos a pecar. Mas não precisamos viver pecando, porque Cristo já destruiu o poder do pecado de nos escravizar. Nós fomos libertos. E então agora não vivemos mais sob o domínio do pecado, porque fomos resgatados por Cristo. E, consequentemente, irmãos, se nós formos sinceros, honestos, confessando diariamente as nossas transgressões diante do trono da graça, nós vamos encontrar ali o perdão e a purificação da parte de Deus, sempre. Mas se insistirmos em viver pecando por acreditar que não existe pecado em nossa natureza, ou que sejamos capazes de superar o pecado uma vez por todas, estaremos apenas enganando a nós mesmos e vivendo na mentira, agindo contra tudo que a Bíblia afirma. Né? Quando nós lemos o Salmo 32, nós vemos Davi falando, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram,
porque a tua mão pesava sobre mim. O que Davi está falando? Senhor, enquanto eu fiquei calado e não confessei, a culpa me corroía. Ela corroía minha alma, ela estava me destruindo. Mas quando eu confessei os meus pecados, então a graça do Senhor foi sobre mim, né? As coisas ficaram diferentes. Confessei-te o meu pecado e não escondi mais. Por isso ele começa o salmo dizendo: bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado e a transgressão é coberta. O Salmo 28, Provérbio 28, versículo 13, diz que aquele que rejeita, aquele que esconde a sua transgressão, nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então chegamos a esse ponto em que temos segurança de confessar os nossos pecados e não podemos viver enganados, acreditando que não há pecado em nós, não é? Pelo contrário, precisamos entrar diante de Deus com o nosso coração aberto, com sinceridade, e dizer para Ele que somos o que somos, porque Ele já sabe. Falando agora sobre a terceira suposta alegação herética, e que João vai confrontar, nós encontramos no verso 10. E nós vamos ver aí no verso 10, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele quem? De Deus, o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa terceira falsa alegação, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só levantar a mão, tá, gente? Essa terceira falsa alegação, ela se baseia na ideia de que no momento em que nós conhecemos a Deus e fomos por Ele despertados para a luz, então já não pecamos mais, somos ex-pecadores. Na denominação onde eu me converti, a igreja local onde eu me converti, ela ensinava basicamente isso. E as pessoas, era muito comum a gente ouvir algum irmão conversando, dizendo assim: na época que eu era pecador, eu fazia isso, fazia aquilo outro, e eu aprendi assim. Então, eu também passei a acreditar que eu era um ex-pecador naquela situação, né? Que eu não era mais um pecador. E a primeira vez que eu pequei, né, assim, de maneira consciente e deliberada, eu entrei numa crise muito grande, que eu achava que eu não tinha me convertido de verdade. E aquilo foi muito ruim para mim, naquele momento. E o autor aqui está falando justamente disso, ele está falando que, embora nós estejamos em Cristo, embora Cristo tenha nos redimido com o seu sangue, embora nós estejamos sob a graça de Deus, ainda assim, nós somos capazes de atos pecaminosos, de praticar atos pecaminosos todos os dias. Porque nós herdamos dos nossos pais esta herança, que herdou dos pais deles e, consequentemente, até chegar aos primeiros pais. Então, o princípio é basicamente o mesmo das alegações anteriores, não é? Mas aqui existe a exposição de um perigo mais discreto. É uma forma de pensamento que vai espreitando ali o coração desavisado ou ingênuo. E é bem possível que uma pessoa esteja pronta a admitir que ela é pecadora, que o pecado é capaz de separá-la de Deus, mas, ao mesmo tempo, ela pode ainda assim acreditar que já não peca desde que se tornou cristã. E isso, irmãos, é uma coisa muito sutil. Nós quase que não percebemos isso na nossa própria prática cristã. Mas há um sinal claro. O sinal claro é quando nós temos dificuldade para perdoar os pecados dos outros. Este é um sinal muito claro de que lá no fundo, talvez, nós acreditemos que agora não pecamos mais. Por uma razão simples: quando nós temos plena consciência do estado miserável em que a nossa natureza velha se encontra, embora nós estejamos salvos em Cristo Jesus,
quando nós temos clara consciência de que nós somos pecadores terríveis, e somente a graça do Senhor é que pode nos valer, então, normalmente, nós somos mais complacentes com o pecado dos outros. Entende isso? Já ouviu aquele ditado? Eu não jogo pedra no telhado dos outros porque o meu telhado também é frágil, é de vidro, né? Então, quando a gente tem a noção de que o nosso telhado é de vidro, normalmente nós temos dificuldade em jogar pedra no telhado dos outros. E a gente percebe que a igreja, como um todo, a igreja em geral, não essa igreja aqui ou a igreja dali, mas a igreja de um modo geral, os cristãos de um modo geral, eles têm muita dificuldade em perdoar. Muita dificuldade. E às vezes você vê um cidadão ali que acabou de cair em transgressão, sentado em cima do pecado dele, apontando o dedo para o outro, dizendo, como ele pode fazer isso? E aí é que vem a carta que o anjo do Senhor, que o Senhor escreveu ao anjo da igreja em Éfeso e diz, lembra-te de onde caíste. Ou seja, quando nós nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, quando nós nos lembramos e temos plena consciência que somos pecadores, nós temos mais condições de sermos tolerantes com os pecados dos outros. Vamos pensar naquele irmão lá de Corinto, que nós falamos domingo passado sobre ele. Veja, Paulo disse que ele seja entregue a Satanás. Para quê? Para perecer na condenação do inferno? O que Paulo diz? Para que seja destruída a carne, a fim de que no dia do Senhor a sua alma seja salva. Então o objetivo de Paulo não é destruir a pessoa, é de salvá-la. E às vezes, quando essa pessoa recebe uma disciplina mais dura, mais forte, aparentemente até desumana, é salvação para ela. Às vezes, irmãos, o remédio que cura é o mais amargo, né? O mais difícil. Há situações em nossas vidas e experiências que vivemos que são tão amargas, tão duras, tão difíceis, mas que foram tão eficazes no aperfeiçoamento de uma ou outra forma de comportamento ou pensamento que nós tínhamos em relação a isso ou aquilo. Ou seja, Deus está sempre trabalhando em nós por meio das experiências amargas. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar o pecado dos outros, entenda que é bem possível que você não acredite piamente que você é um pecador. É bem possível que você acredite que você não comete pecados. E outra, aqui também estão incluídas as pessoas que classificam os pecados. Já viu? A pessoa que fala assim, não, eu peco, mas os meus pecados perto daquele outro lá, o que é? Não é nada. Praticamente não peco. Mas existe essa distinção, irmão? Já encontrou isso na Bíblia alguma vez? Do tamanho do pecado? Não. É claro que existe diferença em relação à gravidade de um pecado para o outro, sim, assim como existe diferença de um crime para o outro. Mas é sempre o mesmo pecado, é sempre a mesma transgressão da lei, é sempre o mesmo Deus a ser ofendido, e é sempre o mesmo homem pecador e miserável que está ali, tentando lutar contra a sua natureza, mas naquele momento perdeu a luta. Entende? Então, a crença de que o cristão é capaz de viver sem pecado, ela pode trazer essa distorção na nossa forma de lidar com os pecados alheios. Mas isso sempre esteve presente na igreja também. Não é? E aqui, como tínhamos dito, né, falando um pouquinho mais sobre isso, talvez um dos exemplos mais conhecidos seja o movimento Holiness, que é santidade, que nasceu lá no século XVIII, e com o avivamento wesleyano, sobretudo na Inglaterra, e os adeptos mais radicais desse movimento, eles criam e ensinavam que o cristão, ele pode alcançar um nível de pureza e santificação praticamente sem pecado, ou seja, ele pode praticamente viver uma vida sem pecado. Esse movimento, ele tem duas direções. Uma direção muito positiva, porque a intenção era estimular as pessoas
a não se conformarem com viver no pecado, mas buscar uma vida de santidade. E esse é o lado positivo. Mas o outro lado é o lado do radicalismo. Aqueles que passaram a acreditar que eles podiam mesmo viver uma vida de total pureza, consagração, ou seja, uma vida totalmente isenta de pecados. E aí é que vem o problema. Aqui que está o perigo, porque se pecar é ofensivo a Deus, dizer que nós somos capazes de não pecar também é ofensivo a Deus. Porque João diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Demonstramos que a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque nós não guardamos a palavra de Deus que afirma categoricamente que não há quem não peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Então desprezamos o ensino de Paulo, que assegura que a vida cristã é uma constante luta contra a inclinação de pecar e que muitas vezes nós perdemos algumas batalhas. Ele diz: o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, verso 19. Está claro aqui, não está, irmãos? Então, ainda poderíamos citar inúmeras passagens que atestam taxativamente que nós podemos pecar e pecamos diariamente. Então, se dissermos que não temos cometido pecados, também mentimos. E, diferentemente da abordagem das duas primeiras supostas alegações, aqui João propõe um contra-argumento. Nós chegamos a uma espécie de conclusão. A verdade em relação ao pecado na vida dos cristãos. João diz assim: cristão verdadeiro é aquele que anda na luz, porque o seu Deus é luz. A sua meta prioritária é ter comunhão com esse Deus que é luz. Essa comunhão é possível porque sobre a sua vida foi vertido o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Esse cristão admite que é um pecador desde que nasce, que a sua natureza nasceu corrompida pelo pecado, e essa é a maior verdade a respeito de alguém que esse alguém pode admitir. Se você quiser saber qual é a verdade sobre você mesmo que você pode admitir, a maior de todas é que você é um pecador. Isso não tem erro. Mas também essa pessoa admite que comete pecados diariamente. Em primeiro lugar, porque é isso que diz a palavra de Deus semeada em seu coração, mas também porque a sua própria consciência o acusa de pecar. Então, agora, depois de ter desmascarado estas supostas alegações heréticas, demonstrado que se crermos nelas, viveremos na mentira, o que João faz? Ele se volta para o seu rebanho como um pastor cheio de amor e de cuidado. Ele vai mostrar que o seu interesse não é acusar ou constranger com as suas palavras. O seu objetivo é que seus filhos na fé e demais leitores não pequem. E assim se livrem do autoengano, da hipocrisia e também das dores e aflições que uma consciência atormentada pela culpa pode trazer. E se quisermos depois ver novamente os versos de 1 a 10 do capítulo 1, como um sermão de João, este seria o momento da aplicação ou do apelo que João vai fazer aos seus ouvintes. Veja aí os versos 1 e 2 do capítulo 2. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Meus filhinhos. João era uma pessoa que tinha amor em tudo, inclusive em suas palavras. Dizem que há muito tempo ouvi um comentário, não sei se é uma especulação, se isso é da tradição da igreja, ou se tem algum documento que atesta sobre isso, mas que João, quando já estava bem velho, e ele já faltava um pouco assim da lucidez, porque a clareza de pensamento já não era tão rápida, que ele só repetia: filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros.
E pelo que a gente lê nessa carta, dá para a gente acreditar que pode ter acontecido isso, porque João fala muito sobre amor aqui nessa carta. E as suas palavras, apesar de serem palavras firmes, palavras vigorosas, desafiadoras, cortantes, penetrantes, são palavras de amor, de um pastor que ama o seu rebanho, de um pastor que ama a cristandade, que deseja vê-la triunfar sobre o pecado. Então ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes destas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então veja que percebemos aqui alguns detalhes que chamam a atenção. Primeiro, essa forma carinhosa e também íntima com que João trata os seus leitores. Ele deixa claro o objetivo de expressar aqui um sentimento de pertencimento mútuo entre quem escreve e quem lê. Não é aquela coisa, sabe, que promove uma distância entre o escritor e o leitor. Não. Primeiro, ele vem falando o tempo todo, na primeira pessoa do plural. Ele diz: se dissermos, mentimos, se pecarmos, se andarmos na luz. Ou seja, ele está se colocando junto com o seu leitor. Ele não está dizendo: se vocês pecarem, se vocês mentirem, se vocês falarem. Não, ele está dizendo: nós. Ele está envolvido com o seu leitor, com o alvo das suas palavras. Mas agora, é interessante que ele até muda um pouco, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, ainda assim, ele tem essa relação de pertencimento muito clara aqui nas suas palavras. Escrevo-lhes estas coisas, meus filhinhos, para que vocês não pequem. Por outro lado, é perceptível também uma diferenciação entre a posição de João como pai e os seus leitores como filhos. Ou seja, o que ele está falando? Ele está pedindo submissão, obediência àquilo que ele diz. Não é? As palavras têm muita força, têm muito poder em transmitir uma mensagem. E a mensagem de João aqui é essa: olha, estou falando para vocês, meus filhinhos, obedeçam, se submetam, ouçam o que eu estou dizendo. Não é? Então, ele até aqui, como havíamos dito, ele vem usando a primeira pessoa do plural. Se dissermos que não temos pecado, etc., versículo 10, que a gente já viu. Agora ele vai falar na primeira pessoa do singular: eu escrevo estas coisas a vocês, a fim de que não pequem. Qual é a preocupação aqui? A preocupação, o que ele quer mostrar é a sua preocupação com o bem-estar do rebanho, dos seus leitores. Ele está dizendo: olha, o meu objetivo, eu estou escrevendo tendo isso em mente. Quero o bem de vocês. E também nota-se uma convicção de João, de que os argumentos que ele usou até agora na confrontação das falsas alegações foram suficientes para convencer os seus leitores de que eles são pecadores e que estão sujeitos a praticar o pecado. Então, ele vai oferecer o contraponto, versículo 1, parte B. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A cultura é uma coisa muito interessante, não é? Quando a gente pensa em advocacia como uma categoria da nossa cultura, da nossa realidade aqui do nosso país, a gente sabe que podem ter bons e maus advogados. Então, quem já teve uma experiência ruim com advogado, quando lê essa palavra aqui, não se sente muito confortável com isso, né? Mas o termo advogado aqui, ele tem um significado muito especial, e depois, já nós vamos falar sobre ele. Mas o mais importante, irmãos, é que João, ele coloca aqui todas as garantias que nós temos para fazer aquilo que ele já havia mandado, orientado no verso 9. Confessemos os nossos pecados.
Nós temos alguém que está ali intercedendo por nós. Jesus Cristo é o nosso advogado. Então ele diz, Jesus Cristo, o justo. Então ele traz uma solução profundamente encorajadora, não é? Temos advogado junto ao Pai. E agora falando sobre o termo advogado, o termo que é traduzido aqui como advogado, no grego é parácletos. E o parácletos, só João utiliza esse termo. Nós vamos encontrá-lo 4 vezes no quarto evangelho, e uma vez aqui, nesse ponto. E no evangelho, o paráclito, no evangelho de João, o paráclito é o Espírito Santo, aquele que vem para ser o intérprete, digamos, das palavras de Jesus à igreja. João vai dizer, nas palavras de Jesus, ele virá e tudo aquilo que ele recebeu de mim, ele vai transmitir a vocês, ele vai ensinar vocês como proceder em cada situação, por meio da minha palavra. Então, neste momento, no Evangelho, no quarto Evangelho, o Paráclito é o Espírito Santo, mas aqui é o próprio Cristo que tem essa função intercessória, ali à direita de Deus em nosso favor. E Calvino, para ele, essa intercessão significava a aplicação contínua da morte de Cristo à nossa salvação. Ou seja, cada momento que nós pecamos, na perspectiva de Calvino, essa intercessão de Cristo seria como se os efeitos da obra da cruz fossem postos mais uma vez sobre nós, até que nós chegamos ao final e sejamos transformados de uma vez por todas. Então, Jesus, assim como o Pai, no verso 9, é descrito aqui como justo, ou seja, ele tem o poder e a eficácia em sua intercessão por nós, porque ele viveu aqui neste mundo uma vida plenamente justa, reta, como um filho obediente em tudo ao Pai Celestial. E ele pode agora interceder em favor de todos nós que não somos capazes de viver com esse nível de justiça e retidão, pelo menos na maior parte do tempo das nossas vidas. Mas João vai além, e aqui já estou partindo para a conclusão. Ele vai mostrar aqui mais uma coisa. Que Jesus possui ainda outras credenciais para interceder por nós. Veja o verso 2. Ele vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, para poder estar à direita do Pai intercedendo por nós, primeiro, Jesus ofereceu a sua própria vida como sacrifício expiatório pelo nosso pecado e pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus promoveu a propiciação. Propiciar, nesse sentido, é justamente aplacar a ira de Deus contra o pecado que estava sobre nós, É desviar, digamos, de nós a ira de Deus que virá sobre este mundo. Várias passagens da Bíblia nós encontramos menção a isto, Estudamos a carta aos Efésios há pouco tempo e vimos ali no capítulo 2 como Paulo vai dizer que sobre aqueles que estão longe de Cristo ainda permanece a ira de Deus. Então, o sacrifício de Cristo aplacou essa ira, porque ele atraiu sobre si mesmo, nos dando a oportunidade de vivermos uma vida em paz com Deus, como filhos amados. Então, a primeira figura intercessória, a do advogado perante o tribunal, e a segunda figura intercessória já é a do sacerdote, ministrando sacrifícios expiatórios perante Deus em favor do povo. Qual era a função dos sacrifícios de expiação? Remover a culpa promovida pelo pecado. Números capítulo 5, de 5 a 8, depois você pode ler. Então, o conceito que João quer transmitir é o de que a intercessão de Cristo por nós é eficaz. Antes de tudo, porque ele ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito e satisfatório pelo nosso pecado, pelos nossos pecados e pela culpa que advém do ato de pecar. E ele não fez isso somente por mim e por você, mas pelos pecados de todos aqueles que vivem no mundo
e vierem a crer nele. É o que o texto diz, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, João quer incutir em seus leitores uma compreensão muito clara e precisa a respeito do pecado na vida dos cristãos. Não é? E ele mostra aqui, primeiro, que nós somos pecadores por natureza. Segundo, que nós somos tentados diariamente e pecamos. Terceiro, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quarto, que mesmo na condição de redimidos nós somos sujeitos a pecar. Quinto, que o meio de nos livrar de condenação é o reconhecimento e a confissão. Sexto, quando pecamos quando pecamos contra Deus, nós somos afastados da comunhão com Ele. Sétimo, nossa meta diária deve ser a de não pecar. E oitavo, se ainda assim nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aqui estamos concluindo a nossa lição. 1 minuto ainda para quem quiser fazer perguntas. E 1 minuto se faz muita coisa, hein? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ou dar alguma contribuição? Ok, vamos orar então. Glória a Deus. Estou pensando numa canção aqui, não sei se eu vou conseguir cantá-la inteira, porque eu não sei se lembro da letra. Então vou pedir a ajuda de vocês. Aquela que diz assim: Teu sangue leva-me além de todas as alturas, e ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz, tua graça, o amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Vamos lá, hein? Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua maravilhosa graça, que um dia enviou o teu Filho ao mundo para derramar o seu sangue puro, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua bondade em nos chamar para pertencer à grande família de Deus, a família dos redimidos no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Pedimos agora, Pai, que as lições aprendidas, ó Deus, à luz do texto que nós acabamos de estudar,
e elas permaneçam em nossos corações. Nós possamos nos lembrar, memorizá-la, ó Deus, e fazer dela, Senhor, um fundamento para a nossa vida, para as nossas ações, para as nossas escolhas, para as nossas decisões, ó Deus, durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê a mente esclarecida, a consciência, Senhor, apurada e aguçada, que nós tenhamos a plena convicção de que o pecado sim nos separa da comunhão contigo, Senhor. Que nunca duvidemos disso, Senhor, que nós não negligenciemos o pecado, que nós não minimizemos os efeitos do pecado em nossas vidas, porque eles são danosos, eles podem nos destruir e podem destruir a outros também ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos também a consideração de que nós somos pecadores, de que o pecado, Senhor, está arraigado à nossa natureza velha e que só seremos ex-pecadores quando nós formos totalmente transformados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, então, nós poderemos viver uma vida com plena satisfação, ó Deus, com saúde em todos os sentidos e com absoluta condição de viver uma vida sem pecado. Mas até aquele momento, Senhor, cabe a cada um de nós uma luta, uma guerra declarada, aberta e sem tréguas contra esse inimigo tão poderoso que pode, Senhor, destruir aquilo que o Senhor tem construído em nós. Nós sabemos, ó Pai, que o pecado não é mais poderoso do que o poder da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas sabemos, ó Deus, que nós podemos enganar a nós mesmos, tentando omitir os nossos pecados, fazer de conta que não pecamos, ou minimizar, ó Deus, os pecados que cometemos. Então isso também é um engano que pode nos levar a viver uma vida dissoluta, uma vida de afastamento da Tua comunhão, que permaneça dessa forma e naquele grande dia nós sejamos surpreendidos em não sermos reconhecidos pelo Senhor como redimidos no Seu sangue. Então, Senhor, ajuda-nos a vivermos acima de todo engano, ó Pai, acima de toda mentira, principalmente a mentira que nós muitas vezes contamos para nós mesmos, que nós possamos viver uma vida de transparência, de verdade, Senhor, de fidelidade à Tua palavra, de comprometimento com a Tua palavra, andando na luz, sendo fiéis ao Evangelho, vivendo na verdade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que as palavras que nós acabamos de ouvir do Teu Evangelho, elas possam fincar raízes profundas em nossos corações. E nós tenhamos, Pai, a renovação do compromisso com a santidade, com a retidão, com o desejo de viver para Te agradar, para Te honrar e para Te glorificar. Nós Te pedimos, ó Senhor, e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados, pedindo ao Senhor que trate conosco, de acordo com a necessidade específica que temos, cada um de nós, porque o Senhor é este Pai de amor, Pai bondoso, que não lida conosco como massa, mas com cada pessoa, com cada indivíduo especificamente, porque o Senhor nos ama dessa forma, como filhos a quem o Senhor conhece e com os quais o Senhor trata pessoalmente. Que seja assim, Pai, na experiência de cada um de nós. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.